Você já parou para pensar o quanto você paga de impostos? Ou por que você paga impostos? Será que todo mundo paga a mesma quantidade, uma quantidade justa, né, de impostos para o Estado brasileiro? Bom, o sistema tributário e todos os assuntos que o envolvem estão sempre na pauta de discussões do brasileiro. Por isso, Conexão OAB de hoje fala justamente disso, do sistema tributário brasileiro e o que está sendo discutido sobre ele nos dias de hoje. Quem está aqui com a gente para fazer parte desse bate-papo é o advogado e professor Ricardo Delfim, que atua com direito tributário e empresarial. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, Carolina. Estamos à disposição para tentar sanar algumas dúvidas. Sim, e tirar dúvida é o nosso objetivo hoje mesmo, e por isso que a gente gosta de começar do começo, né? Falando então dos impostos, para que serve um imposto? Qual que é o caminho que ele faz, grosseiramente falando até, quando ele sai do bolso do contribuinte, para onde ele vai? Na verdade, assim, erroneamente, quando a gente fala de impostos, a gente pensa em tudo que a gente paga, né? Imposto é só um dos tributos que a gente paga, porque são diversos tributos que a gente paga para o Estado brasileiro. Mas o imposto, ele não tem um para onde ele vai. Ele tem quem é um titular, você paga ou para o governo federal, para a União, ou você paga para o município, e aí o município usa esse recurso dentre as finalidades do município. Então, desde educação, saúde, saneamento, tudo aquilo que o município, pagamento de funcionário, o próprio custo da máquina pública, tudo aquilo que o município tem que atuar, uma boa parte sai dos impostos. Por isso que o imposto não tem um destino, ele vai para o governo, ele vai para a máquina pública, e aí a máquina pública utiliza desses valores para custear os seus serviços. E quando a gente pensa nesse custeio de todos esses serviços que estão à disposição dos cidadãos, é importante falar, né? Praticamente todo mundo recebe esses serviços, então todo mundo paga tributo também, desde pessoas físicas a empresas? Todos, sem exceção, todos. Se você pode pagar ou de uma maneira direta, então agora está na época de pagar imposto de renda, né? Você paga de uma maneira direta ou de maneira indireta, através do consumo de bens e serviços. Então, todo bem que você comprar, você está pagando imposto. Mesmo que você não saiba, hoje você está pagando imposto. É até interessante isso, porque a gente não tem essa cultura de saber o quanto a gente paga. Mas basta fazer um exercício simples. Se você for no mercado e quando você faz a compra e sai o ticketzinho, lá embaixo vai ter assim, valor aproximado dos tributos. Tem uma porcentagem e um valor de toda a sua compra, do quanto você daquilo representa de, entre aspas, de contribuição sua para o Estado. Uma média ali de uns 40% vai ter ali de impostos diretos e indiretos. Então, querendo ou não, você contribui. E é interessante que tem gente que até acompanha uma ferramenta que eles chamam de impostômetro, que você pode ir acompanhando o quanto o brasileiro já pagou de imposto ao longo do ano, não é mesmo? Não sei se é interessante, vale a pena acompanhar para ter uma noção. Ah, vale a pena, porque assim, como muito do que a gente compra, o imposto está embutido no preço, você não sabe efetivamente o quanto você está pagando de imposto. Você não tem o produto mais o imposto, você tem o produto. Então, se você for no supermercado e gastar R$ 100, na nossa cabeça, nós gastamos R$ 100, mas na verdade nós gastamos uma média de 60. 40 vai ficar para tributo. Então, essa conta não é feita em separado. Você pagou 60 e eu vou somar 20%, 30%, 40% de todo o sistema tributário. Então, quando você coloca gasolina, gastei R$ 100 de gasolina. Desse valor, você tem ali uns 40, de novo, uns 40% da quantidade de tributos que incidem sobre esses R$ 100. E você falou bastante em relação ao consumo, né? Que a gente vai e paga um imposto, um tributo na hora que a gente está consumindo. A gente pode dizer que o sistema tributário brasileiro tem algum modelo principal, uma maneira central de como ele funciona, por exemplo, baseado no consumo? Não é baseado no consumo, a gente tributa tanto o consumo quanto a produção, o que para alguns é uma visão errônea.
Porque quando você tributa a cadeia inteira, o produto para o consumidor final, ele acaba ficando mais caro. E aí você tem um consumo menor do produto. Quando o sistema americano, que tributa muito mais o consumo, o produto fica mais barato, e aí você tem um giro econômico maior, gerando mais tributos. Por quê? Porque a produção fica mais barata. No Brasil, não. A gente tributa desde o comecinho, e isso vem sendo, em regra, né, tirando alguns impostos que são assim, mas a maioria não é, ele vem sendo acumulado e acaba todo no consumidor final. Então, o consumidor final acaba pagando um custo tributário muito alto pela cadeia de produção. E isso acaba tornando o produto para o consumidor mais caro. A hora que esse produto fica mais caro, o que você faz? Você consome menos. Você consome menos, a economia retrai, você gasta menos. Então, você não tem esse ciclo de consumo. Por mais que alguns falem que esse ciclo não é importante, ele não pode ser travado só pelo sistema tributário, ele não pode ser travado só pelo sistema. Principalmente porque a gente tem uma população muito empobrecida, e não tem acesso a produto básico. Então, você tem mulheres aí que trabalham o dia inteiro, chegam em casa e não tem uma máquina de lavar, que poderia facilitar o serviço. Por quê? Porque ela ganha um salário mínimo e uma máquina de lavar custa um salário mínimo. Então, você teria que desonerar uma parte dessa cadeia para tentar baratear esse consumo na ponta final em relação aos tributos. Perfeito, acho que deu para ter uma ideia de como funciona esse sistema. E agora a gente entra para falar de coisas que estão na pauta de discussões. Eu até ia falar que hoje se discute mudanças, uma reforma tributária, mas não é de hoje que se fala disso, parece que todo ano esse assunto está em alta. Então, eu queria saber de você o que está sendo falado como importante agora. O que está em jogo quando a gente fala em reforma tributária nesse momento que a gente está gravando? Tá? Nesse momento, a gente está falando em reforma tributária, ao mesmo tempo, nós estamos assim discutindo muito mais o arcabouço fiscal e arrecadar mais tributos. Então, assim, existem várias discussões e várias situações exatamente visando o quê? Visando o aumento, o incremento da arrecadação tributária, porque o governo precisa de dinheiro. Então, se busca aumentar essa arrecadação. E, novamente, quem vai pagar é a população. Principalmente, isso, por mais que a gente pense que não, a população mais carente, porque é onde aumenta o produto na cadeia final. Então, a última discussão que a gente teve, o governo até voltou atrás, a tal das compras via internet de sites do exterior. Né? O governo ia taxar 100%, ou seja, não existiria mais aquela, entre aspas, porque não é uma verdade, aquela isenção dos $50. Mas é uma camada da população que nem toda, na verdade é uma camada restritiva da população que tem acesso a esse tipo de produto. Eu vou comprar no site X, no site Y, no site assado de compra internacional. A grande maioria da população compra no comércio local. A grande maioria da população compra. E é ali que o tributo vai ser aumentado. Por quê? Quando a gente fala em aumentar a carga tributária da empresa, a empresa repassa o custo. O custo é contribuinte, o custo é consumidor. Né? Falando numa linguagem bem comum, o custo é quem vai comprar. Eu não vou arcar com esse custo, eu repasso esse custo. Então, o produto, obviamente, acontece o quê? Ele aumenta. Então, o governo precisa de dinheiro. A melhor maneira e a maneira mais rápida dele conseguir dinheiro é o quê? É aumentar a arrecadação. Em tese, a reforma viria para reduzir essa arrecadação. Iria tentar reduzir essa arrecadação. O problema é reduzir uma arrecadação num estado em que cada vez se gasta mais, em que cada vez precisa de criar novos programas sociais, criar novas situações aí para tentar fazer uma camada carente da população a ter serviços básicos. Então, a gente precisa remodelar não só o sistema tributário, mas todo o sistema bem-estar social do Estado. A gente precisa ter uma reformulação geral do sistema para poder dizer, olha, o dinheiro tem que ir para determinado lugar. E aí a gente pode pensar numa tributação diferenciada, sem falácia, sem populismo. Se eu vou criar imposto sobre grandes fortunas. Eu sempre falo isso na faculdade. Assim, é o típico do imposto que onde foi criado, ele acabou.
porque ele não gera resultado e você tem outras políticas fiscais que geram muito mais resultado do que um imposto que você fala que eu tributo rico. Aumenta o imposto de renda, melhora o imposto de renda, melhora a taxação de determinados produtos, que você atinge essa camada da população e não precisa fazer populismo em cima de um nome, de uma situação que vai gerar pouco imposto, vai atrair muito pouca gente, e pelo contrário, onde ele foi criado, teve evasão de capital, as pessoas foram embora, levaram o dinheiro para outro lugar. Então a gente tem que pensar num sistema mais justo, não é um sistema populista. E é um sistema que a gente pensa desde que o Brasil é Brasil. Nunca se deixou de se discutir reforma tributária e administrativa no Brasil. Ela só cada um tenta dar a sua cara a ela, e ela não sai do papel, porque envolve todas as entidades da federação, né? Estados, municípios, alguém vai perder dinheiro. Então, no fim, essa reforma que tanto se fala, às vezes acaba sendo feita aos poucos, em pequenas, muda aqui, muda ali, mas estruturalmente a gente nunca viu nada que realmente pudesse ser chamado como uma reforma tributária? Estruturalmente, não. Estruturalmente, não. Essa reforma seria uma reforma estrutural. O projeto do Bernardo Api, que era o deputado que cuidava dela, seria uma reforma estrutural. Mas como ela é uma reforma estrutural, ela é muito mais complexa. Por quê? Porque eu vou tirar imposto do município. O imposto do município vem para a União. Então, o que vai acontecer com o município de Botucatu? O município de Botucatu tem o ISS, o Imposto sobre Serviço. Eu sou advogado, eu pago o ISS dentro do meu escritório. O município vai perder esse dinheiro. Esse dinheiro vai para a União e a União vai devolver o dinheiro para o município. Então, o município perde a capacidade de legislar sobre uma determinada situação. E isso, num sistema como a gente tem de Estado, é extremamente complicado, porque, em tese, não é receber o dinheiro. Eu tenho que ter o poder de decidir como eu legislo sobre esse dinheiro, né? Quais são os meus serviços, quais são as minhas alíquotas. Isso vai sair do poder dos municípios, do mesmo jeito que o ICMS sairia e iria para o governo federal. Isso, para o Estado de São Paulo, é uma perda tremenda, porque é o Estado que mais produz ICMS. Então, quanto eu mais produzo ICMS, eu vou ter que partilhar com estados que produzem menos. E aí você tem Você tem 600 municípios no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo discutindo, não querendo isso. São 70 deputados, em tese, não contra, mas discutindo esse sistema. E aí é um problema sério dentro do sistema. Mas seria uma reforma estrutural. Mas fora isso, a gente tem reformas pontuais, imposto de renda, a faixa de isenção, ICMS, um determinado benefício, aí são reformas muito pontuais. Eu vou aproveitar que você entrou nesse assunto do imposto de renda para falar especificamente sobre ele, porque ele também está sempre aí nessa pauta de discussões, inclusive porque é um imposto que as pessoas conseguem enxergar melhor, né? Porque todo ano você tem que declarar. Então, o que a gente pode falar? Você pode explicar primeiro o que ele é, só para a gente não passar em branco nisso, e o que tem se falado de mudanças em relação ao imposto de renda. Tá, o imposto de renda é o imposto mais universal que a gente tem, né? E por quê? Porque ele atinge todo mundo. Ele atinge tudo que você tem, todas as suas rendas, tudo. Então, é muito comum a pessoa falar assim, poxa, eu vendi uma casa, eu tenho que pagar imposto de renda? Tem. Se você comprou uma casa por 100 e vendeu ela por 120, você tem que pagar 20 de imposto de renda, porque você teve o quê? Um lucro em cima disso. Se você tem salário, ao contrário do que às vezes aparece nesses memes de internet, salário não é renda, salário é renda, está na legislação que salário é renda. Se você recebe aposentadoria é provento paga imposto de renda. Então, assim, todo mundo paga. Todo mundo está sujeito a imposto de renda. Qual é a diferença? É um imposto da União, que fica para o governo federal, parte dele vem para os estados e para os municípios. Aí, explicar isso é um pouco mais complexo, porque é uma distribuição. Mas ele é um imposto sem finalidade, ele vem para o governo gastar do jeito que ele acha que ele tem que gastar. O que se discute hoje? A base de cálculo. Hoje, a isenção está em R$ 1.900 por mês, mais ou menos, tá? Que é um pouco acima de um salário mínimo, 1.700 e pouco, salvo engano.
está um pouco acima de um salário mínimo, né? Então, assim, quem ganha um pouco acima de um salário mínimo já tem que pagar imposto de renda, o que, teoricamente, não é muito justo. Por quê? Não é muito justo, não é nem um pouco justo. Por quê? Porque tua renda já é baixa. E você vai tirar uma parcela da tua renda para pagar imposto de renda. O que se discute? Aumentar a base de cálculo, ou seja, a proposta do governo federal é que até nos próximos 4 anos isso vá aumentando até chegar a R$ 5.000 a faixa de isenção. Então, quem ganha até R$ 5.000 seria isento de imposto de renda. O problema é que isso é um impacto de quase 90 bilhões por ano. Então, ninguém quer abrir mão de 90 bilhões em orçamento público. É muito dinheiro para você abrir mão. Então, o que se faz todo ano? Simplesmente não se corrige a faixa de isenção de imposto de renda. Então, a cada ano, eu amplio o número de pessoas que são obrigadas a pagar. Por quê? Esse ano é 1.900. O ano que vem, o salário mínimo, entre aspas, vai para 1.500. Então, se eu ganhasse um salário e pouquinho, eu não corrijo a tabela de imposto de renda, eu não pagava imposto de renda, eu estou ganhando mais de 1.900. Eu passo a pagar. Então, essa é a grande situação do imposto de renda. Agora, existe uma proposta do governo de aumentar a base para o ano que vem, a isenção, e aumentando gradativamente até os 5.000. Mas é muito dinheiro e, obviamente, a gente teria que achar esse recurso em outro lugar. Ou seja, vai aumentar, eu vou tirar daqui e pagar em outro lugar. Sim. E para a gente terminar de falar, né, de alguns impostos específicos, tem algumas discussões recentes sobre alguns desses impostos mais pontuais, tanto os que já existem, como o ICMS, ou até os que não existem ainda, por exemplo, o imposto único, que às vezes as pessoas falam, e o que seria isso. Então, tem alguma discussão que está rolando agora em relação a algum desses tributos em específico, que existem ou não, que seria interessante a gente destacar aqui? Eu acho que as discussões que estão tendo sobre esses tributos, na verdade, são discussões judiciais que interessam muito pouco. A discussão maior mesmo é a discussão da reforma tributária, que seria criar a unificação do ICMS e do ISS num imposto único, a unificação das contribuições PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, numa CBS, que é uma contribuição única também. Você não criaria um imposto único. Você não criaria. Essa ideia do imposto único é uma ideia inexequível. Assim, dentro de um sistema que a gente tem, é uma ideia inexequível. Não tem como você criar isso. Agora, você pode, o que a reforma faz é tentar racionalizar o sistema tributário, que é o modelo que a gente usa é um modelo europeu. E aí a tributação vai ser efetivamente mais pesada sobre o consumo. Sobre o consumo. Então, a tributação vai estar em cima do consumidor, nossa. Por quê? Porque eu desonerando a produção, aquilo que a gente conversou no começo, eu torno o produto mais barato. Então, em vez de eu trocar minha geladeira a cada 10 anos, eu consigo trocar a cada 5. Por quê? Porque ela começa a gastar mais energia e eu consigo comprar uma numa condição melhor. E aí você faz a economia girar mais. Mas a ideia seria, em tese, unificar o ISS e o ICMS num imposto federal único e algumas contribuições numa contribuição federal única. E a gente volta naquilo que a gente conversou no começo, né? O município perde o ISS. Ele vai manter o dinheiro do ISS, mas ele perde. Qual é o grande problema disso? A hora que você pensa, seria interessante porque você pode tornar o produto mais barato. A gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. Uma reforma hoje, amanhã, o governo federal pode falar que está precisando de dinheiro, ele segura o dinheiro dos municípios. Não é raro a gente ver estados, porque todo o sistema funciona com repasse. Então, o Botucatu funciona com repasse. O Estado e a União é obrigado a repassar parcela dos impostos para os municípios, né? É muito comum, e a gente teve um exemplo muito recente em Minas Gerais, de alguns anos atrás, do Estado simplesmente não repassar o dinheiro para o município. O que acontece? O município fica sem dinheiro, ele não tem dinheiro para pagar funcionário, ele não tem dinheiro para pagar serviço de coleta de lixo, porque é um serviço muitas vezes ou feito por funcionário ou concedido, ele fica sem dinheiro para pagar. Por quê? Porque o Estado precisou do dinheiro, ele segura.
né? Aí você tem que entrar com a discussão, os municípios vão para o Supremo, aí você cria toda uma celeuma em torno disso. Então, o grande medo disso é o eventual populismo que isso possa ser feito, né, ou que possa ser realizado em cima dessa unificação. Então, eu não acho que os municípios ou os estados não tenham razão quando eles têm esse receio. Eu acho que é um receio válido. E para a gente realmente terminar o nosso programa, eu queria que você deixasse um recado para quem nos está assistindo, né, o cidadão, que pode talvez ver esse tema muito complexo, muito difícil de promover mudança, mas ao mesmo tempo é um tema que une que todo mundo gosta de reclamar, né, dos impostos, dos tributos. Então, como esse cidadão que não tem talvez esse poder de mudança, mas tem um poder de cobrança, pode participar dessas discussões e talvez entender um pouco melhor, até para poder participar de uma maneira mais saudável, com maior qualidade. Eu costumo dizer na faculdade que o que mais impacta a nossa vida são os tributos, porque qualquer coisa que a gente faça, agora, nesse momento, nós estamos pagando. A luz está acesa, a internet está ligada, então você está pagando. É uma coisa que está diuturnamente na nossa vida. O que o cidadão tem que fazer? O orçamento é público. O orçamento é público. Aonde o município gasta, de que modo gasta, as escolhas do município são escolhas públicas, não existem escolhas secretas. Se você tem essa possibilidade, a Câmara dos Vereadores é o melhor caminho para você saber aonde o dinheiro do município está sendo gasto. É o seu vereador, quando o seu vereador está na sua rua, a sua rua sem asfalto, a sua rua com buraco, a sua rua que não chega a serviço, é o seu posto de saúde que não está bom. Eu não gosto de usar esse termo, mas é um termo que acaba sendo verdadeiro. Nós pagamos por isso. Não é porque eu pago que eu tenho o direito de, mas o fato de eu pagar me dá o direito de reclamar, me dá o direito de buscar a melhoria desse serviço. E o caminho mais direto acaba sendo as discussões que acontecem muitas vezes nas câmaras dos vereadores. O orçamento do município de Botucatu é discutido na Câmara dos Vereadores. A execução do município é discutida na Câmara dos Vereadores. As opções de gastos são discutidas na Câmara dos Vereadores. O melhor jeito é pressionar o seu vereador, não tem jeito. É o melhor pressionar no bom sentido, né? Você pedir para ele, conversar com ele, é o teu caminho mais rápido aí para ver onde está sendo gasto e tentar melhorar os gastos. Isso aí, então ficou um recado final para as pessoas poderem participar, se elas quiserem, né, desse assunto e também da vida, como você falou, né, os tributos impactam muito a vida de todo mundo, então todo mundo tem o direito de reclamar, de cobrar e de participar. Muito obrigada, professor, né, e advogado Ricardo Delfim, por estar aqui com a gente. Você acompanhou Conexão OAB falando do sistema tributário brasileiro. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de compartilhar, comentar, curtir esse vídeo. E se você está assistindo pela TV Câmara Botucatu, a gente se vê nas próximas oportunidades. Até mais, tchau!